Fala, meu amigo e minha amiga da área do transporte de carga. Tudo bem com vocês? Arthur Azevedo falando aqui, sócio da empresa JVix Contabilidade. Nesse vídeo, eu vim falar um pouquinho para vocês sobre as regras do frete com piso mínimo, que seria algumas das novas regras aplicadas aí pela NTT, né? Assunto que tem gerado bastante polêmica, né, na área do transporte de carga. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre as características do piso mínimo, né? Quais são ali as obrigações, quando que tem que emitir, quando que não tem que emitir, como que é chegado ao cálculo, né? Então, se você tem interesse em saber um pouquinho sobre essas novas regras, né, me acompanhe nesse vídeo que eu vou explicar para vocês. Então, vem comigo. Bom, pessoal, então agora eu vou passar um pouquinho para vocês sobre essas regras a respeito do piso mínimo, tá? Então, vem comigo. Bom, aqui eu dividi, né, algumas informações para que ficasse mais claro de vocês poderem entender. E aí nós temos o seguinte: primeiro, os objetivos, né, desse piso mínimo. Bom, garantir a remuneração mínima do transporte, cobrir os custos operacionais básicos e foi criado, né, pela ANTT essa questão do piso mínimo do frete. Então aqui nós temos como objetivo principal custear, né, a parte básica daquela operação de transporte, né? Trazer ali um valor mínimo a ser recebido por aquela operação. Então por isso está aí o próprio nome, né, piso mínimo do frete. Ok? E aí, aqui nós temos alguns pontos positivos, né? Em que nós teríamos proteção ao transportador, cobertura de todos os custos mínimos e maior previsibilidade da operação. Então, esses são os pontos positivos que o piso mínimo tenta trazer, ok? Porém, nós temos também algumas desvantagens, que seria a dificuldade para encontrar frete retorno, né? Aqui nós teríamos o seguinte: imagina que um autônomo ou um TAC equiparado, né, tenha uma carga, beleza? E ele foi contratado para levar até um determinado destino. Chegando lá, ele teria que voltar com seu caminhão vazio, né? E ele teria a possibilidade de tentar uma nova carga para fazer o retorno, perfeito? E o que acontece, né? Nem sempre seria tão fácil encontrar um frete retorno em que o embarcador ou uma outra transportadora já tivesse carga suficiente, por exemplo, para contratar ele com exclusividade, né? E aí ele recolher aquele piso mínimo, né? Ou então até mesmo conseguir cargas distintas para poder ser emitido CIOTs do tipo lotação que não venha precisar de pagar o piso mínimo, né? Então iria gerar algumas situações em que poderia ficar um pouco mais difícil a operação de retorno, assim como, né, caso o transportador não quisesse voltar com o caminhão vazio, aumentaria o tempo ocioso do veículo, porque ele teria que aguardar às vezes um pouco mais de tempo no local onde ele está para conseguir uma carga para retornar, né, cobrindo o piso mínimo, perfeito? Então nós temos aqui algumas desvantagens também nesse ponto em específico, ok? E aí aqui nós temos o seguinte: quando se aplica, basicamente nós temos a questão do piso mínimo aplicado nas seguintes condições: transporte rodoviário de carga do tipo lotação, né? Contrato único, ok? E um único contratante, perfeito? Então quando nós temos aqui esses três pontos, além de veículo utilizado com exclusividade, então quando nós juntamos essas questões aqui, nós temos o envolvimento do piso mínimo do frete. Então ele precisa ser seguido. Quando nós temos o transporte rodoviário de carga lotação, contrato único, único contratante e um veículo utilizado com exclusividade. E aí ele tem direto uma relação com o CIOT, né? Que seria o CIOT, agora com a nova portaria SUROC 16 de 2026, do tipo lotação, né? Em observância obrigatória do piso mínimo, né? Então nós temos isso aqui, beleza? O CIOT do tipo lotação, ele tem ligação direta, né, com as novas regras do piso mínimo quando elas se enquadram nessa questão aqui, perfeito? Então, CIOT lotação e piso mínimo quando se enxerga essas características para que se apliquem o piso mínimo, beleza? Agora, vindo para o lado de cá, nós temos aqui fatores de cálculo. Como que funciona, né, para se chegar a esse piso mínimo, né? Bom,
quando vai se fazer o cálculo, né, nós temos os seguintes índices envolvidos: distância percorrida, número de eixos daquele veículo e o tipo de carga, ok? E depois nós temos aqui o coeficiente de deslocamento, que é o custo variável, basicamente, né, do transporte, e o coeficiente de cargas e descargas, que seria basicamente os custos fixos, beleza? E nesse primeiro coeficiente aqui, o que envolve? O combustível, lubrificantes, pneu e manutenção do veículo. Então esse coeficiente aqui, eles chegam a um denominador comum, né, em que ele usa uma média para chegar a um valor envolvendo essas condições aqui de custos, beleza? E nos custos fixos, o que nós temos? Tempo de parada para carregamento, né? Tempo de parada para descarregamento e custos fixos do próprio motorista, beleza? Então nós temos aqui o coeficiente de carga e descarga, ok? E aí o que ocorre? Todos esses índices aqui, eles são alocados em tabelas, né? Que vão determinar basicamente a divisão entre tipo de carga, número de eixos e a distância, beleza? Distância percorrida. E dentro dessa tabela, que eu vou mostrar aqui para vocês, nós temos alguns pontos. Basicamente, são 4 tipos de tabelas, a tabela A, B, C e D, e elas são separadas da seguinte forma. Bom, a tabela A, ela envolve o frete, que vai ser do tipo carga-lotação com composição veicular completa, né? Quando nós temos ali, por exemplo, o caminhão, o cavalo, junto da carreta, o implemento, né? E também é a tabela que vai ser utilizada na maioria das operações, tá? Beleza. Depois nós temos a tabela B. A tabela B, ela vai envolver basicamente contratação apenas do veículo automotor, né? Não vai envolver um implemento, por exemplo. Depois a tabela C vai ser carga, lotação de alto desempenho, composição veicular completa, né? Que seria ali basicamente o cavalo, né? Junto da carreta, né? Junto do implemento. Então, quando envolve também o alto desempenho, beleza? E aí vai entrar na tabela C. E por último, a tabela D são somente veículos automotor, né? Só o cavalo ali, com operações de alto desempenho. Então nós temos essas 3 tabelas aqui. E o que vai acontecer? Essas 3 tabelas, elas vão usar com base esses fatores, beleza? Esses fatores que nós explicamos aqui, ok? E não vai ser necessário que você pegue ali cada um dos índices que eu expliquei e aí depois aplicar dentro da tabela que vai ter os números para você chegar ao valor do frete. Não. O que acontece? Todas essas informações aqui eu só estou passando para vocês entenderem qual é a base para se chegar no valor que é apresentado com base, né, em uma calculadora, tá? A calculadora de piso mínimo que é estabelecida, né, tem um link que eu vou até deixar aqui embaixo para vocês, que é o link de uma calculadora da NTT, em que você vai informar ali, né, a distância, número de eixos e o tipo de carga, beleza? E vai perguntar também se se vai ter frete retorno, se um frete de alto desempenho, vai te perguntar algumas características e vai trazer para você qual é o valor do piso mínimo, né? Eu vou deixar o link dessa calculadora bem na descrição desse vídeo, tá? E aí, continuando aqui, o que não é considerado para o cálculo, né, desse piso mínimo? Bom, basicamente, o vale pedágio, né? O vale pedágio muitas das vezes vai ser pago por quem contratou aquele motorista ou transportadora, tá? Os tributos e a margem de lucro. Logo, o piso mínimo, ele não contempla essas questões. Você tem que colocar ali naquela base, né, quanto que você pretende ter de margem de lucro naquela operação, calcular ali quanto que daria de tributo, né, para poder chegando ao valor correto do frete que você pretende cobrar na operação. E aí, quando não se aplica o piso mínimo, né? Bom, nós temos aqui, quando houver transporte do tipo internacional, tá? TAC agregado, carga própria,
PCIOT fracionado com múltiplos contratantes. Quando nós temos algum desses pontos envolvidos, não se aplica o piso mínimo do frete. E por último, as penalidades. Bom, quando você está obrigado a utilizar o piso mínimo para pagar, seja a transportadora ou o próprio autônomo, caso você não cumpra essa regra, você pode sofrer uma multa, né, de no valor mínimo de R$ 550, chegando até R$ 10.500. Perfeito? Bom, pessoal, então, basicamente, essas são as informações que vocês precisam saber a respeito do piso mínimo do frete, tá? Para que vocês não venham a ter problemas de penalização, certo? Além disso, se vocês gostaram dessas informações, eu vou pedir que vocês possam estar deixando o like aqui no nosso vídeo, tá bom? Compartilhe com outras pessoas da área do transporte que precisam saber dessas informações e se inscreva no nosso canal. E também, se vocês estão procurando uma contabilidade que entende da área do transporte, que pode ajudar a sua transportadora nas operações do dia a dia, a JVIX pode ajudar vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui o nosso telefone e o WhatsApp junto com o QR Code para que você possa só apontar a câmera do celular de vocês e serem direcionados para um bate-papo com a gente lá no WhatsApp, tá bom? Então, eu fico aguardando vocês e agradeço a atenção. Tchau, tchau!